Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula. Nessa aula, a gente vai abordar o assunto coordenar projetos. Não confunda coordenar projetos com fazer a coordenação de projetos, tá? Coordenar aqui é inserir a coordenada, ou seja, definir o ponto de origem do projeto, tá bom? É esse tema que a gente vai entrar aqui. Lembrando que hoje, quinta-feira, a gente está dentro do tema de gestão, né? E o subtema é gestão de projetos BIM, onde a gente entra em coordenadas de projeto, tá bom? Então, nós vamos destrinchar sobre esse assunto aqui. Você vai entender por que que você tem que fazer isso se você quer ser um especialista BIM e faturar 5 dígitos, né? Isso aqui é um ponto fundamental. Se você não souber isso aqui, dificilmente você vai conseguir de fato se elevar na sua profissão e conseguir faturar 5 dígitos, tá? Então isso aqui é primordial, porque quando a gente está falando de BIM, a gente está falando de projetos integrados, e sem isso aqui, sem esse ponto de origem, você não vai ter um projeto integrado, você não vai conseguir compatibilizar os seus projetos, identificar interferências, não vai conseguir visualizar corretamente onde você precisa inserir os seus elementos. Então, assim, tudo parte disso aqui que a gente vai abordar hoje, tá? E essa live vai ser definitiva. Eu sei que a gente já abordou esse mesmo tema em outros momentos, mas isso aqui vai ser definitivo, que é um jeito, um método assim, que depois de fazer isso com dezenas de projetos, a gente chegou num fluxo que seja mais perfeito possível, né? Na obra de arte, assim, onde você vê e fala, poxa, isso aqui é o jeito mais rápido de fazer essa etapa, tá? Porque, lógico, como vocês sabem, tem muitas formas de chegar ao mesmo caminho, né? Quando o assunto é Revit, mas aqui eu vou passar para vocês o jeito mais simples de fazer, tá bom? Então, sem mais delongas, deixa eu já compartilhar a minha tela aqui para vocês. Prontinho, ó. Então, gestão, coordenação de projetos, tá? Por que que eu tenho que coordenar projetos, William? Vou mostrar aqui alguns projetos para vocês, que são projetos, né, que a gente está envolvido desenvolvendo compatibilização, coordenação do projeto e tudo mais, tá bom? Quando a gente está falando de projetos de grande porte, né, que são projetos que realmente pagam bem, a gente precisa visualizá-los de forma unidas, né, de forma unificada em um mesmo ambiente. A gente chama esse ambiente de ambiente CDE, Common Data Environment, ou seja, ambiente comum de dados, onde todas as pessoas têm acesso a todos os arquivos, tá? Esse ambiente que a gente utiliza é o Trimble Connect. Para que que ele serve? Basicamente, para vocês vão entender, tá, o porquê que uma coisa tem relação com a outra, mas basicamente para você visualizar todo o modelo, tá? Por que que eu preciso usar esse visualizador, William? Porque vai chegar o momento que você vai ter tantas disciplinas, tantos arquivos, tantas coisas para poder visualizar que o Revit por si só não consegue exibir tudo isso graficamente sozinho, né? Então você não consegue visualizar, você não consegue processar aquele tanto de informação dentro do Revit, tá? E por isso, ah, vou negar isso aqui. Por isso é importante que você tenha esse ambiente, tá? E aqui você vai ver que tem todos os projetos, né? Todas as disciplinas do projeto. E cada uma dessas disciplinas encaixa perfeitamente na outra, tá? Aqui você está vendo a arquitetura sobreposta, mas eu vou ocultar a arquitetura aqui, ó, para você ver as demais disciplinas. Então tem todas as outras disciplinas, estrutural, MEP, instalações, ó, tudo aqui sendo visivelmente, né, mostrado, tá? E isso só é possível graças a um item, né? Um elemento de origem que a gente define no nosso projeto para todos os projetistas, para que eles possam usar, né? E quando eles forem exportar o IFC, esse IFC seja exportado de forma correta e você consiga visualizar todos esses projetos de forma
unificada, tá? Então, a gente precisa visualizar o modelo assim, tá? Isso é fundamental quando você está trabalhando com modelos BIM de grande porte. Sabendo disso, a gente entra naquele outro conceito, né? Para eu poder utilizar esse modelo nesse nível, né? Eu vou até abrir um outro projeto aqui para vocês verem, que eu também vou abrir ele no Revit, tá? Para que vocês possam entender de fato a real necessidade, tá? JFBA, vou selecionar aqui todos os arquivos dele e ver no 3D. Lembrando que tudo isso que eu estou vendo no 3D é o arquivo IFC, tá? Então, todos esses arquivos que estão sendo vistos aqui são arquivos IFC gerados, né, lá na plataforma que foi criado esse projeto e hospedado aqui, tá? Porém, esses projetos, né, dependendo de onde você gera, de como você gera, cada um arquivo vai para um lugar, tá? E como que a gente faz para poder corrigir todos esses arquivos? Olha, assim, olha só, aqui a gente tem a arquitetura, né? Deixa eu desmarcar aqui esses elementos. A arquitetura, as instalações hidrossanitárias, tem o incêndio, a HVAC, né? Tudo aqui dentro desse projeto, tá? Como que a gente fez, né, para colocar todos eles de forma unificada? Aí eu vou mostrar para vocês quais são as técnicas para que vocês possam também gerar o projeto integrado, tá? Então vamos lá. Não necessariamente a gente está trabalhando com uma equipe que trabalha sempre tudo 100% no Revit e elas também têm níveis de conhecimentos distintos, ou seja, alguns sabem mais, né, e outros sabem menos. E aí a gente precisa adaptar a essa equipe para poder fazer com que todos esses projetos se casem, né? Fiquem de forma unificada. E como que a gente faz isso aqui no Revit? Primeiro, eu vou abrir um arquivo aqui para vocês. Abrir um projeto aqui só para vocês verem, né? ah, como que pode acontecer na hora que você for abrir um projeto seu, que eles não baterem no local correto, né? Essa implantação aqui, a, esse, essa edificação, ela fica nessa implantação aqui, ó. E aqui, no caso, ela não está no local correto. Por que que isso acontece? Vamos vir aqui em gerenciar, gerenciar vínculos e vou remover esse vínculo, tá? A gente tinha inserido ele como coordenada compartilhada. Agora eu vou vir aqui novamente e inserir esse mesmo arquivo da arquitetura como ponto base de projeto. E observe que quando a gente insere como ponto base de projeto, ele encaixa certinho. E provavelmente vai ter uma dessas opções que vai encaixar certinho no seu projeto. Por quê? Porque quem desenvolveu, né, as outras disciplinas levou em consideração em algum momento, né, aquele arquivo como referência, a arquitetura como referência, levou algum arquivo como referência, né? Ou seja, se você abrir ele, ele vai estar ali com alguma referência, né, que seja a ponto base, que seja origem interna para origem interna, mas vai ter algum que vai bater. Porém, a gente não quer que alguma forma dê certo. A gente quer que apenas coordenadas compartilhadas dê certo, tá? Por que coordenada compartilhada? Porque facilita depois, né, a gente transferir essa informação para outros arquivos, tá? Simplesmente por conta disso. Eu vou mostrar para vocês que com um clique a gente adquire as coordenadas, né, dos arquivos ali que você quiser, beleza? Então vamos selecionar esse arquivo e aqui, ó, tá vendo terreno compartilhado? Ele está mostrando, ó, ele está pedindo para eu gravar a posição atual, interno, e isso irá modificar o vínculo. Ok, é isso mesmo que eu quero. O que que eu estou falando para o Revit? Eu quero que essa posição, né, que está como ponto base de projeto, também seja
uma posição de coordenada compartilhada, tá? Então, agora, ó, vou salvar o arquivo, tá? É importante fazer isso. E aí vai aparecer esse aviso, né? Falando que você está salvando o arquivo vinculado, e é isso mesmo que você quer. Ao clicar em salvar o arquivo vinculado, ó, ele já salvou, eu vou remover ele e inserir novamente, só para você ver que agora, quando eu inserir ele com coordenada compartilhada, ele vai cair no local. Olha só, vou dar um OK aqui, só para você ver que ele sumiu, gerenciar, adiciono novamente, aqui, ó, e coloco através da coordenada compartilhada. Vou dar um OK. Como eu pedi para o Revit assumir aquele ponto lá que o projeto estava, né, como origem interna, ele já adquiriu aquelas coordenadas. Vou dar um OK e prontinho, ó. Tá vendo? Agora a gente tem esse projeto com coordenada compartilhada com esse, tá? E agora o que que eu vou fazer? A mesma coisa para os demais, tá? Aqui, por exemplo, eu sei que o áudio e vídeo, né, se eu tentar inserir ele como coordenada compartilhada, ele também vai sair fora, tá? Vai cair em outro lugar. Olha só, fechar, OK, aqui ó, ele caiu fora, tá vendo? Ou seja, quem inseriu ele lá na hora de fazer, né, quando inseriu a arquitetura como referência, provavelmente inseriu ela como ponto base. Vamos só verificar aqui, remover ele e adicionar novamente como ponto base. Olha só, ele vai cair certinho agora. E qual que é o grande problema disso, né? De você ter um arquivo com ponto base, outro com coordenada compartilhada, é que na hora que você for exportar todos, né? Aí você não vai conseguir realmente fazer com que todos eles vão para o mesmo local, tá? Então, é por isso que é importante. Vamos vir aqui, abrir o vínculo, tá vendo o áudio e vídeo aqui em vínculos, ó. Vim em selecionar a instância visível na vista. Agora que ele está selecionado, eu dou um HI para ocultar e observe, ó, que ele está exatamente dentro da edificação. Tá vendo? Volto com HR e observe que volta tudo também, inclusive a edificação. E os equipamentos estão todos lá dentro. Eles não estão fora mais, tá? Ou seja, estão coordenados, beleza? Então, dessa forma, ó, eu já inseri ele no ponto que ele deve estar. Porém, ele ainda não está com coordenada compartilhada. Então, eu seleciono, venho aqui em selecionar visível, na barra de propriedades, eu clico nessa aqui, ó, gravar posição atual como interno. Isso irá modificar o vínculo. Tudo bem, é isso mesmo que eu quero. Vou dar um OK e não esqueça de salvar, tá? É importante salvar para aparecer essa mensagem aqui e você conseguir salvar o vínculo, tá? Que aí sim, uma vez salvo, esse arquivo aqui já vai estar com as coordenadas compartilhadas também sendo as mesmas, tá? Então, dessa forma, a gente corrige os arquivos que não estão em coordenadas compartilhadas e coloca eles com coordenada compartilhada, tá? Vai acontecer uma outra situação também. Aqui, a gente vai precisar inserir um arquivo em PDF, ou melhor, em IFC, tá? Então, deixa eu abrir aqui o arquivo, tá aqui em Samsung, a JFBA. Olha só, quero abrir esse arquivo SPDA, só que ele está em FC. Como que eu abro ele no Revit? Eu vou copiar o caminho, voltar aqui no Revit, vir aqui em Arquivo, cadê? Abrir, IFC. Aqui eu vou colar o caminho, prontinho, já encontrei ele, e vou abrir o IFC, tá? Abrir normalmente, como da mesma forma. Por que que eu estou fazendo isso? Porque olha só, dá um duplo clique com scroll, vou para o 3D, aqui ó, isso é o meu SPDA, aumentar o nível de detalhe, tá vendo? Isso é o meu SPDA.
Porém, se eu vir aqui, ó, e vincular o IFC, né, por isso que eu estou fazendo esse processo, porque se eu vincular o IFC diretamente, gerenciar, adicionar, na verdade não é aqui, né, tem que ser em IFC, adicionar, olha só, o SPDA. Eu não tenho a opção, tá, de definir o ponto de origem, porque o IFC ele já vem com a informação de origem já pré-definida. Então, se a pessoa não fez a coordenação correta lá no software, quando abrir aqui, o que que acontece? Vai para outro lugar. Deixa eu ver se aqui veio para o lugar certinho. Olha só, aqui veio, caiu certinho no lugar, né? Ou seja, por que que isso aconteceu? Porque está com a coordenada compartilhada, tá? Então, como foi colocado coordenada compartilhada lá no arquivo, né, no software de origem, e aqui também está, é importante por conta disso, tá? Inclusive, vão ter muitas outras ferramentas que nem tem a opção. O Revit é uma das que tem a opção de você colocar ponto base, né? Mas a maioria das ferramentas não, só usam coordenada compartilhada, tá? Então, para você não ter esse problema de interferência, né? Inclusive, quando você está trabalhando com outras ferramentas que não seja o Revit, utilize coordenada compartilhada, tá? Então, aqui, ó, o IFC caiu certinho. Ou seja, se o IFC caiu certinho, nem precisa de eu ter esse elemento em RVT. Tá vendo? Ou seja, eliminei um processo que eu não vou precisar fazer mais, que é coordenar o projeto, porque ele já veio, já caiu certinho, já veio coordenado para a gente. Tá? E aí, a mesma coisa, ó, gerenciar para as outras disciplinas. Vamos pegar aqui uma outra que eu tenho certeza que vai cair fora. É o incêndio. Aqui, vou colocar ele como ponto base. Se eu colocar como coordenada compartilhada, não vai dar, tá? Porque a pessoa desenvolveu lá como ponto base. Ela desenvolveu no Revit, né? Então desenvolveu como ponto base. Porém, não é ponto base que a gente quer, né? Tem que ser coordenada compartilhada. Cadê? Ele provavelmente está aqui dentro. Deixa eu selecionar ele por aqui. Selecionar instância visível. Vou dar um HI, olha só, tá vendo? Ele está exatamente aqui dentro. Uma vez com ele aqui, eu já posso vir em propriedades e falar que ele vai ter a mesma coordenada, tá? Então, ó, vou dar um Ctrl S novamente, salvar. E agora, independente se eu abrir ele como ponto base de projeto ou coordenada compartilhada, ele vai cair nesse mesmo lugar, tá? Justamente porque eu adquiri aí as coordenadas. E é importante também, por quê? Porque quando você for fazer lá o norte de projeto, o norte verdadeiro, e fazer, né, as plantas de situação e tudo mais, ele já vai ter adquirido todas essas coordenadas da arquitetura, tá? Então, da arquitetura não, né? Do projeto que a gente usou como referência, tá? No caso aqui, a gente utilizou o terreno, né? A implantação. Então, tá tudo coordenado corretamente. Como que eu fiz para coordenar essa implantação? Eu basicamente vim aqui na parte superior, fui lá no Google Earth, localizei, né, essa edificação, ela estava assim, nessa parte superior era a rua, né? Então, eu vim e peguei no Google Maps qual que é a cota nesse ponto. E aí vim aqui em gerenciar, onde tem aqui posição, eu vim em especificar a coordenada de ponto e cliquei nesse ponto aqui, ó, tem que ser no ponto. Aí eu olhei lá, né, quais eram as cotas norte, sul, leste, oeste das coordenadas UTM e coloquei aqui, tá? Então essas coordenadas correspondem às coordenadas lá do Google Earth UTM, beleza? Então por isso esse projeto está coordenado e por isso quando eu adquiri, né, as coordenadas, quando eu vim aqui e fiz aquele processo, a gente também coordenou os demais, tá? Então, se eu der um Ctrl S, todos os projetos já estão salvos e eu posso removê-los, né, e inserir novamente ah, como coordenadas compartilhadas e eles vão cair
certinho no mesmo lugar. E por que que é importante isso? Porque depois, quando você vier aqui, exportar o IFC, modificar a configuração, né, e vir em coordenada compartilhada, ó, coordenada compartilhada e exportar, eles vão tudo para o mesmo lugar, tá? Inclusive, eu posso até fazer e já marcar, ó, exportar arquivos vinculados como IFC separados, ou seja, todos que estão aqui vinculados vão ser exportados na mesma hora, só que como arquivos separados, tá? Então, é dessa forma que a gente gera aí um arquivo compatibilizado. Se você precisar de fato, né, o arquivo não está no lugar, William, e agora eu preciso mover ele de fato, você pode mover o vínculo, tá? Posicionar o vínculo ali manualmente e depois que o vínculo já estiver no lugar, o que que você faz? Você vai e marca aquela opção, tá? Então vamos supor, ó, quer ver? Vou inserir aqui um outro vínculo que também está errado, só para a gente poder fazer alguns estudos. Quer ver? O hidrossanitário, o hidrossanitário também está errado. Vou colocar ele através das coordenadas. Deixa eu ver. Colocar ele como coordenada compartilhada mesmo, que aí eu sei que já vai para um lugar errado. Carregando. Aí eu posso sim mudar ele manualmente, tá? Sem problema nenhum. Vou colocar interno atual, que é o que a gente está utilizando. Posso mudar ele manualmente desde que você tenha certeza. Cadê ele? Ai, gente, cadê o hidrossanitário? Deixa eu localizar ele por aqui. Selecionar. Ah, eu imagino que ele foi para uma outra dimensão. Quer ver? Ó? Selecionar. Ele não está visível. Por que que ele não está visível? Por conta da caixa de corte. Como ele está em outra dimensão, olha só, vou desativar a caixa de corte, né? Que aí ela não vai me impedir de ver o que está atrás dela. E agora sim, a gente vem no hidro, selecionar visível na vista. Ela está visível na vista, não está aqui vendo para mim, né? Mas se eu der um HI, que aí eu vou isolar ela e dar um duplo clique com scroll, aí sim ele vai me mostrar onde ela está. Aí me mostrou que está aqui, aí eu teria que ver onde ela está, posicionar manualmente, né, perto lá do arquivo, ir arrastando mesmo. Só que eu precisava ter certeza que essa informação, né, que esse ponto que eu fosse colocar era preciso, tá? E uma vez que eu tenho essa certeza que aquele ponto é o preciso, né, é o ponto correto, aí você vem e marca aqui, ó, gravar posição atual, tá? No caso, deixa eu só mover aqui para ficar, para mostrar, né, que isso é possível, tá? Na verdade, eu vou fazer diferente, porque como ele está muito distante aqui, a gente não vai conseguir ver corretamente. Eu vou remover ele e vou adicionar ele como ponto base. Mas ao invés de eu falar que aquele local, né, que ele está atualmente, vai ser o ponto correto, olha só, vou selecionar ele aqui pelo ponto base, né, porque o ponto base ele vai cair certinho. Mas não é esse ponto que a gente tem que marcar, tá? Isso, lembrando que eu estou fazendo esse processo partindo do pressuposto que você está corrigindo algo que já foi feito, que já foi, né, que já está errado, tá? Mas o ideal é que você não precisa fazer isso porque você já vai adquirir a coordenada na hora que você começar a desenvolver, tá? Então, ó, aqui já está o meu hidrossanitário e ele também já está no local correto. Tá? Esse aqui é o hidrossanitário. E agora eu vou movê-lo, colocar em um local errado e vou falar para o Revit que é aquele local que eu quero que ele fique na coordenada compartilhada. Tá? Olha só, movi ele a um local completamente aleatório. Aqui. Venho aqui e defino, ó, gravar posição
como origem interna. Aí ele vai pegar aquela posição e gravou. Pronto. Vou dar um Ctrl S. Cadê? Salvar. E agora, quando eu inserir ele através de coordenada compartilhada novamente, ao invés dele ir lá para outra dimensão, igual ele foi na primeira vez, ele vai vir para esse exato ponto, tá? Por quê? Eu gravei que esse ponto aqui é a coordenada compartilhada dele, tá bom? Então vamos fazer o teste aqui só para certificar, gerenciar, removo o hidrossanitário e vou adicioná-lo novamente como coordenada compartilhada. É esse aqui, coordenada compartilhada, abrir. Já está carregando, fecho. Sempre essa atual, tá? Ok. Se der mais opções para você, né? Cadê? Será que eu marquei a errada? Eu devo ter marcado a errada. Deixa eu dar um Ctrl Z. Sim. Vou inseri-lo novamente, gerenciar vínculo, adicionar. Hidrossanitário, coordenada compartilhada. Porque como a pessoa que criou ele criou também mais de uma origem, né, para o terreno, isso está complicando um pouco, tá? Inclusive eu vou até mostrar para vocês como faz para remover aqui a origem interna. Na outra eu tinha marcado atual, né? Vamos ver esse aqui. Aqui, ó, tá vendo? Dessa vez, então, ele posicionou, porque quando eu pedi para salvar, né, na origem interna, aqui, ó, internal, tá vendo? Revit internal. Se eu quisesse aquela, eu teria que marcar essa opção aqui, e não essa, tá? Então, assim, tem muitas aqui, tá? Eu não recomendo que você crie várias, inclusive eu recomendo até que você deixe só uma. Como faz para deixar só uma, William? Se você vir aqui na aba gerenciar, aqui em localização, você vai ver que essa aba aqui, ó, terreno, no meu caso, né, nesse projeto, só tem uma, tá? Mas no projeto hidrossanitário tem várias. E aí qual que você vai deixar? Apenas uma, tá? Sempre é bom trabalhar apenas com uma mesmo. Show? Então é isso. Imagino que vocês entenderam. Se ficou qualquer dúvida, se você está com qualquer problema, deixa aqui no comentário que eu terei um maior prazer em te ajudar, tá bom? Então é isso, gente. Peço desculpas que minha câmera acabou descarregando aqui durante o processo e não consegui continuar com vocês aqui mostrando o meu rosto, tá? Mas imagino que a intenção foi boa, passei todo o conteúdo que tinha que passar para vocês. Até amanhã com mais uma live onde a gente vai falar sobre vendas.